sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 7º ano do Colégio de Maués. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção da atividade que eu deixei no PowerPoint na última videoaula, ok? Então vamos lá. Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que aciona as glândulas produtoras de saliva. Isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a digestão. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que por sua vez aciona as glândulas produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. Essa reação é um exemplo de reflexo condicionado, descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov, 1849, data de nascimento, falecimento em 1936, em um experimento clássico. Toda vez que alimentava um cão com um pedaço de carne, Pavlov fazia soar antes uma campainha. Resultado: sempre que ouvia esse som, o cachorro começava a salivar, mesmo sem ver a carne nem sentir seu cheiro. Prova de que havia sido criada em seu cérebro uma associação entre a campainha e a hora em que o alimento era servido. O curioso é que a quantidade de salivação varia de acordo com o estado motivacional da pessoa. Um indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome, afirma a fisiologista Sarah Saman Lagnado, da Universidade de São Paulo. Então foi tirado aí esse texto desse site, né, de uma revista que é o superabril.com.br Ciência, porque salivamos diante de uma comida apetitosa. E é verdade, às vezes, mesmo sem muita fome, porque aqui ele fala que o indivíduo faminto saliva muito mais. Nós, mesmo sem muita fome, quando vemos um prato, quem gosta de hambúrguer, por exemplo, quando vê isso aqui, a boca enche de água, da mesma forma a batata frita. Então, principalmente se for um prato que nós gostamos muito, mesmo quando nós não estamos com muita fome, dá aquela a nossa boca costuma encher mais de saliva do que normalmente acontece quando você não pensa em comida, porque realmente essa boca exige muita saliva o tempo todo. Quando você conversa, você produz saliva, mesmo você não estando conversando, é normal e é saudável, né? A saliva ajuda na digestão. Porque a digestão ela começa pela boca, ao contrário de que muitas pessoas pensam que se inicia lá no estômago. Não, começa na mastigação, na boca. Você já deve ter estudado isso em ciências. Então, quando você mastiga, essa produção de saliva ela é bem intensa. Mas quando você está ou não com fome mais, mas quando você mesmo não está com fome, você está assistindo TV, você vê uma propaganda de algo que você gosta, automaticamente sua boca enche de saliva, menos do que quando você está com fome. Após a leitura do texto acima, responda que gênero textual é esse? Então, artigo de divulgação científica, porque ele traz informações de uma maneira mais simples sobre essa questão da salivação que nós temos, né? Dessa questão de quando nós vemos comida, nós salivamos, principalmente quando elas são apetitosas e quando estamos com muita fome. Então, é um artigo de divulgação científica, porque explica por que isso acontece. Em que meio de comunicação esse texto é vinculado para o leitor? Então, ele é encontrado. Lembra artigo de divulgação, livros didáticos, revistas especializadas e na internet, como foi o caso daqui, que nós podemos entrar nesse site e ver este texto, ok? E encontrar este texto lá. Qual o tema tratado no texto que acabamos de ler? Então, o tema é sobre a salivação. Que explicação o texto mostra ao fato de salivarmos diante de um alimento saboroso? Bom, segundo o texto, a visão do prato
e seu cheiro estimulam o cérebro a acionar glândulas produtoras de saliva para que essa secreção ajude o aparelho digestivo a compor o que foi digerido. Quando vocês tiveram vontade de comer um hambúrguer, uma batata frita, por exemplo, que está bem ali ao lado, mas o eixo ali que chama atenção mesmo é o hambúrguer. Se você gosta, provavelmente quando você foi fazer essa atividade, chamou atenção e provavelmente você teve vontade de comer. Mas se você não liga e não gosta muito, não é muito o seu prato, digamos assim, favorito, você nem se importou, com certeza. Mas pode ser que você, se você estivesse com fome na hora, você tenha salivado, mesmo que não seja um prato que te agrada muito. A partir de que o texto pode comprovar essa explicação para o leitor? Isso é comprovado através de experiências e observação científica. A partir da leitura do texto acima, assinale V para verdadeiro e F para falso sobre o gênero em análise. Eu coloquei aqui ao lado, ok? Então, verdadeira, primeira, esse texto apresenta uma linguagem clara, objetiva e impessoal, destituído de marcas pessoais, por isso que ele é impessoal, não tem a colaboração de quem escreveu da sua opinião pessoal, de acordo com as normas da língua. Então, verdadeira. Na leitura, é notório a presença de termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica e ainda verbos predominantemente no presente do indicativo, também verdadeiro. Por se tratar de um artigo de divulgação científica, o autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e seu ponto de vista, e por isso recebe esse nome, falso, porque é impessoal, então ele não coloca seu ponto de vista. O texto em análise é um artigo de divulgação científica. Esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, posto que são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos, estudos de caso, dentre outros, verdadeiro. O gênero artigo de divulgação científica, a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível, também verdadeiro. Então ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Sobre o título e o subtítulo do texto, responda: qual a possível intenção do autor de construir o título em forma de pergunta? Despertar a curiosidade no leitor. Qual a função do subtítulo no artigo lido acima? Apresentar um breve resumo do que terá no texto. Que tipo de informação, juízo de valor, científica, casual, estatística, o subtítulo apresenta ao leitor? Então, apresenta uma informação científica. O título deste texto pode ser considerado objetivo, previsível ou subjetivo, imprevisível em relação ao tema. Então, ele é considerado objetivo, porque já denuncia qual será o assunto do texto. A maioria dos textos científicos são mais para o objetivo do que para o subjetivo. Lembra que eu comentei com vocês, né? Que outro título você daria a este texto? Então, é uma resposta pessoal. Eu coloquei assim, por que comemos com os olhos? Por que eu coloquei esse título como uma pergunta também? Geralmente, lembra que eu perguntei para vocês, quando vocês viram a imagem do hambúrguer, você teve vontade de comer um hambúrguer? Nós comemos primeiramente com os olhos, então por isso, turma, que é essencial as pessoas que vendem, mexem com restaurante, padaria, tudo que nós comemos, né? É imprescindível que a pessoa transforme aquilo ali num visual que chame a atenção. Porque às vezes, como eu falei, você nem está com fome, mas você vê uma imagem daquela, automaticamente dá vontade de comer. Dá vontade de comer um hambúrguer, uma batata frita, dá vontade de comer um doce, um bolo. Vai depender do quê? Do visual. Então, por isso que eu coloquei que nós comemos com os olhos, porque primeiramente você olha, aquilo vai te chamar a atenção perante os seus olhos primeiro, né, o seu órgão, o sentido aqui, os olhos, que vai fazer o quê? Automaticamente você salivar, a sua boca salivar. E aí vai bater o quê? Aquela fome lá no estômago. Na verdade, aquela vontade assim, de comer aquilo que você está vendo. Então, é importante, quem trabalha neste ramo,
principalmente trazer algo que seja visual em primeiro lugar. Se você passa e vê algo de comer que você gosta, não, mas que não esteja com uma cara boa, você já vê essa expressão cara boa, não sei se vocês já ouviram, você não vai se importar com aquilo. Às vezes você vai a algum lugar e tem um tanto de salgado, mas aí se você vê que, por exemplo, o pão de queijo está murcho, aí você olha aquele salgado, parece que não fritaram ali na hora, aí você olha, parece que já está adormecido de um dia para o outro, você não tem muita vontade de comer. Agora, quando ele tem aquele visual, na verdade, aí aquele cheirinho e aquela textura bonita, aquele bolo com aquela cobertura, mesmo que você não goste, se você estiver com fome, às vezes você até come, né? Por quê? Por causa do visual. Então, por isso que eu troquei, porque comemos com os olhos. Mas o pessoal você poderia colocar qualquer um. De acordo com o texto, ali vamos diante de um alimento saboroso, por quê? Então, aí eu tenho as opções A até a E. Então, a resposta correta é a E. A imagem, aí falei, a imagem. E o cheiro do alimento faz o cérebro ativar glândulas produtoras de saliva, tá? Nossa, e como? Às vezes, e quando você está com muita fome, você vai fazer compra em algum lugar, vai comprar alguma coisa, um tênis, uma camisa, uma blusa, o que foi? Você anda a pé, procurando aquele preço bom, aquela promoção, ou às vezes você está com dúvida, olha um, olha outro, aí bate aquela fome, você não aguenta mais andar, você compra o primeiro que você encontra, né? Quando você não aguenta mais andar, você nem olha mais o preço, você vai lá e compra. Depois você fala, nossa, vou lanchar. Gente, quando estamos com fome e entramos em algum lanchonete, algum restaurante para comer, seja almoço, lanche, o que for, nossa, vem aquele cheiro. Aí é que você quase morre de vontade de comer. Você come até a mais do que você deveria. Sobre a linguagem utilizada no texto, é correto afirmar que, então, ó, letra C, é notória a presença de termos técnicos da área da biologia. Geralmente, todo texto científico vai ter o quê? Termos técnicos e, dependendo do que for, principalmente na área da biologia. A biologia que estuda, na verdade, esses termos científicos, esses termos técnicos. No fragmento, o indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome, afirma a fisiologista Sara Sarano Legnado, da Universidade de São Paulo, da USP, conhecida como USP também. As aspas são usadas para... Então, as aspas, ela tem vários... nós podemos dizer, né, que as aspas têm várias funções dentro de um texto, ok? Não somente aquele de copiar o que está no texto, porque aí é uma cópia, você tem que fazer entre aspas para a pessoa saber que aquilo ali é de outra pessoa, mas também para chamar a atenção, para colocar uma palavra que você queira destacar, né, ou seja, para dar destaque, ou para colocar ali uma gíria, um vício de linguagem no texto formal. Lembra que eu comentei com vocês? Tudo entre aspas. Neste caso aqui, as aspas são usadas para, letra E, citar o discurso alheio, de forma direta, reproduzindo literalmente a fala da fisiologista da USP, ok? Então, neste caso, a aspas, ela foi usada para citar o discurso alheio de forma direta. Aqui, um indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome. Tá? Então, citar o discurso alheio de forma direta, reproduzindo literalmente a fala da fisiologista da USP. Ok? 7. Ainda sobre a fala da fisiologista da Universidade da USP, no último parágrafo, é correto afirmar, então se você colocou A, B, você acertou. Trata-se de citação de uma fonte confiável, já que a citada é uma especialista no assunto. Então, toda vez que vocês estiverem diante de um texto de divulgação científica, você vai ter um especialista falando sobre o assunto. Somente um especialista vai poder dar explicações corretas, plausíveis, em relação ao que está sendo comentado, em relação ao que está sendo ensinado para nós. Ok? No trecho, toda vez que alimentava um cão com um pedaço de carne, Pavlov fazia soar antes uma campainha.
Resultado, sempre que eu ouvia esse som, o cachorro começava a salivar, mesmo sem ver a carne nem sentir seu cheiro. Assinale a alternativa que melhor caracteriza a estratégia que o cientista utilizou para chegar à sua conclusão. Então, letra C, que o autor sustenta-se por meio do argumento da causa e consequência, ou seja, toda ação gera o quê? Uma reação. Vocês vão estudar muito isso aqui em física no ensino médio, toda ação gera uma reação. Letra C, ok? Espero que vocês tenham acertado. Observe o trecho abaixo. Isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a digestão. A palavra em destaque pode ser substituída sem alterar o sentido do texto ou. Então aqui esse porquê está dando uma explicação. Isso acontece porque o organismo já está. Então esse porquê que é uma conjunção explicativa, tá? Então vai ser a única que pode ser substituída pela letra E, tendo em vista, ok? Todas as outras, se você colocar, você vai ver que não tem sentido. Isso acontece então no organismo, isso acontece sendo assim o organismo. Isso acontece, porém, o organismo, isso acontece, portanto, o organismo, não. Isso acontece tendo em vista o organismo, né, que já está se preparando antecipadamente para a digestão. Então, só pode ser substituída por essa conjunção aqui embaixo, tendo em vista, ok? No trecho, essa reação é um exemplo de reflexo condicionado, descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov, em um experimento clássico. A expressão em destaque refere-se dentro do texto. Então, aqui, dentro do texto, essa reação que está em destaque. Letra D. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que, por sua vez, aciona as glândulas produtoras de saliva. Ok? Então, isso aqui, essa reação que está em destaque, vai se referir dentro do texto à letra D. Bom? Bom, turma, eu termino a correção por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.